Bem-vindos a mais um vídeo do canal MOPC Linguística, o seu canal de linguística na internet. O vídeo de hoje vai tratar de um assunto muito interessante. Que língua falavam os troianos, os famosos inimigos dos gregos na antiga mitologia e literatura grega? Quem seria esse antigo povo? Qual seria a sua identidade cultural e linguística na história verídica da humanidade? Antes de continuar o vídeo, não se esqueça de considerar uma contribuição para o canal através do Apoia-se ou de algum outro método listado aí abaixo do vídeo. Primeiro a gente tem que entender as fontes que a gente tem para esses eventos históricos que já estão tão misturados com a mitologia da antiguidade grega. A principal fonte, claro, é a Ilíada, que também é a principal obra, a primeira grande obra literária do que veio a ser a Europa, da antiga literatura grega. Os gregos não viam essa obra como uma mitologia, o conceito de mitologia não existia na Grécia Antiga. Eles viam isso como história, inclusive as partes onde aparece a intervenção divina, Apolo, Afrodite, Zeus, Atena, Hera, todos esses deuses, Poseidon, que aparecem na Ilíada. Os gregos achavam que realmente esses deuses existiam e influenciavam na história, agiram na história da Grécia. A Ilíada foi uma história que existiu provavelmente por muitas gerações na forma de tradição falada, tradição meramente oral, até que por volta de 550 a.C. ela foi colocada em forma escrita, ela foi passada para a forma escrita por um poeta grego chamado Homero. A língua grega usada para escrever a Ilíada é uma forma arcaica de grego. Ela já vinha sido transmitida fazia tantas gerações que, mesmo na época de Homero, que já é uma época bem antiga, a tradição da Ilíada era já bastante arcaica em relação ao grego normal daquela época. A Ilíada, como a gente sabe, relata o rapto, o sequestro da rainha Helena, que era a esposa do rei Menelau de Esparta, que fazia parte dos aqueus, da Liga Aqueia, que eram os gregos, equivalente aos gregos, né? Que foi raptada pelo príncipe troiano chamado de Paris, também na história chamado de Alexandre. Tanto Paris quanto Alexandre, que é um príncipe de Troia, o irmão mais novo de Heitor, que era o herdeiro do trono troiano, filho do rei Príamo de Troia e da rainha Écuba de Troia. E esse rapto causa uma guerra entre os aqueus e os troianos, sendo que os famosos guerreiros Aquiles e Ajax lutam do lado dos aqueus. Uma outra fonte importante para a Guerra de Troia é a Odisseia, que é uma espécie de Ilíada 2, uma espécie de sequência da Ilíada, que narra o que aconteceu depois da Guerra de Troia. Durante 10 anos, o rei de Ítaca, chamado de Odisseu, depois que a Guerra de Troia acaba, demora 10 anos para voltar para a casa dele, para a região de Ítaca, na Grécia. E nesse caminho ele encontra várias aventuras. Ele mata o Cíclope faz uma maldição, os outros Cíclopes fazem uma maldição, fazendo com que ele não consiga voltar para casa em menos de 10 anos. E em Ítaca, a rainha Penélope, a esposa de Odisseu, e o filho de Odisseu, Telêmaco, se defendem de pretendentes ao trono e usurpadores do trono de Ítaca, enquanto o Odisseu não volta para casa. Então, a Odisseia já não fala tanto de Troia assim, ele fala mais dos eventos que ocorreram depois, embora tenha alguns flashbacks falando das batalhas de Troia em si. Bom, os aqueus não tem muito mistério. Na obra literária da Ilíada fica muito claro que a intenção ali é falar dos gregos, né? Um período antigo em que os gregos não tinham ainda um nome coletivo para todos os gregos. Vários povos que falavam o antigo grego, cada um tinha o nome da sua região. E, no caso aí, os aqueus representavam os gregos da região de Aqueia, que a gente vê nesse mapinha aí no norte do Peloponeso. E provavelmente tem uma relação com o termo hitita Ahiauia.
Arriaua, que é um termo também dado para uma cidade na região do mar Egeu. Mas e os troianos? Aí a coisa fica um pouco mais complicada, né? Quem seriam os troianos? A Ilíada nos fala da Troikos Polemos. Primeiro a gente tem que determinar a terminologia usada nas fontes gregas. Né? Troikos Polemos é a guerra troica, guerra de Troia. Porque tem dois nomes associados à região de Troia por parte dos gregos. Né? Essa palavra Troia, Troas, que vem do grego Troas, que é o nome da região, do país, daquele território que hoje é o extremo noroeste da Turquia. Esse termo Troas, na etimologia popular dos gregos, teria vindo de um rei mítico Tros, que teria vivido na região séculos antes, mas provavelmente deriva do termo hitita Taruisha, dado para a região pelos hititas, que era um povo anatólico indo-europeu, que viviam na região mais central da Anatólia. Um outro termo era Ilios, ou Ilion, que no grego arcaico tinha um som de W no começo. Uma das principais diferenças entre o grego arcaico, o grego miceno e o grego clássico, que a gente conhece, é que o som de W no início das palavras do grego micênico desaparece no grego clássico. Então esse W inicial de Wilus, ou Willius, associado à cidade, que era a principal cidade da região de Troas. Então Troas, Troia, literalmente é a região, após que a cidade era Ilio, ou Wilio, no grego antigo. Então primeiro a gente tem que se lembrar de uma coisa que eu já mencionei aqui no vídeo de grego, da língua grega, aqui no canal, que explica bastante, com bastante detalhe, a origem dos gregos, que não tinha uma Grécia antiga, tinha pelo menos 3 Grécias antigas. É uma Grécia pré-Grécia, uma Grécia que não era Grécia, ainda que era Grécia minoica. Esses minoicos falavam uma língua que não era o grego ainda, era um povo que viveria antes, e que desapareceu por volta de 1700 a.C. Ou seja, faz quase aí 4.000 anos que eles não existem. Esses minoicos foram invadidos pelos indo-europeus, trazendo uma língua indo-europeia que era o embrião do grego, por volta de 1700, que por volta de 1700 se tornaram dominantes na região da Grécia, nessa região geográfica da Grécia, e continuaram dominantes até mais ou menos 1100 a.C., quando começou a chamada Era das Trevas grega, que corresponde ao colapso da Idade do Bronze, que foi um grande fim da civilização da Antiguidade Remota, numa época em que houve várias invasões dos chamados povos do mar, uma série de outras invasões que levou em grande parte do Mediterrâneo Oriental e do Oriente Médio um colapso na civilização, uma retração na sofisticação civilizada dos povos e, com exceção dos egípcios e dos assírio-babilônicos, acadianos, houve também uma perda da escrita, um retorno ao analfabetismo, à agrafia. Depois há uma retomada da civilização e a gente tem a Grécia Clássica. Essa Grécia Clássica é a Grécia que a gente está acostumado a pensar. A Grécia daquelas colunas dóricas, do Partenon, de Atenas, de Aristóteles, Platão, Sócrates, Demócrito, da democracia de Péricles, a antiga democracia ateniana, os grandes filósofos, e que depois se torna a Grécia medieval bizantina. Quanto a Troia, em 1868, o arqueólogo alemão Heinrich Schliemann descobre ruínas de uma cidade no lugar onde os antigos acreditavam ter sido Troia, ou seja, na margem ocidental sul do estreito de Dardaneles, na Anatólia, que na época era ainda o Império Otomano. Essa foi a primeira confirmação que a gente teve da lenda de Troia, da Ilíada, dos mitos gregos, de algumas outras fontes da Grécia Antiga que falam da Guerra de Troia. Muita gente imaginava no século XIX, na Europa, que essa meramente era uma lenda, uma fabricação, uma fantasia completa, mas hoje a gente acha que, na verdade, deve ter havido realmente uma Guerra de Troia, que foi meramente fantasiada depois, mitologizada
mas baseada em eventos verdadeiros. Nas fontes hititas a gente encontra também menção a uma tal de Wilusha, que é uma cidade importante na região justamente do noroeste da Anatólia, onde fica Troia, que com certeza quase absoluta é a mesma Ilus, aquela Wilus do grego antigo, do grego arcaico, que segundo os hititas fazia parte da confederação de Assua, que era uma confederação de estados anatólicos que existiu a partir de 1400 a.C. e durou por cerca de 2 séculos. A gente vê a ortografia da palavra Wilusha escrita cuneiforme hitita aí em amarelo em cima. Partindo aqui para o mapa da Anatólia, a gente tem o mapa da Anatólia por volta do ano 1600, 1500 a.C., meados do segundo milênio a.C., onde eu coloquei as línguas anatólicas em vermelho. A gente tem o hitita na região mais central oriental da Anatólia, o luvita no sul da península, também se estendendo para a região central da Anatólia. Na era mais tardia, o luvita se tornou uma língua muito difundida por toda a Anatólia. Ela se tornou mais difundida do que o hitita, especialmente nas partes ocidentais. E a gente tem o lício, o cário e o pisídico, que são quase que dialetos do luvita, bem próximos dele. E também tem o lídio na parte mais ocidental. Já era uma língua mais diferente, pertencia a um ramo, embora da família anatólica, pertencia a um ramo mais diferente, já não era um descendente do luvita antigo. E no norte da Anatólia a gente tinha uma outra língua anatólica chamada de palaico. Em lilás eu coloquei as outras línguas indo-europeias vizinhas das línguas anatólicas que se falavam na região. O frígio era falado na região central da Anatólia, não era uma língua anatólica, mas era indo-europeia. E o grego, claro, era falado na Grécia. Também antes do grego chegar à Grécia tinha a língua minoana, a língua minoica, que era uma língua anterior ao grego da Grécia. A gente não sabe que língua era essa, não tenho a mínima ideia qual é a filiação dessa língua. Pode ter sido uma língua isolada. E tinha outras línguas que não eram indo-europeias e eram línguas de outras famílias. O ático, o urartiano, o urrita, e no sul ali as línguas semíticas, o garítico e o acadiano, mais para fora, já fora da Anatólia. Bom, o que são essas línguas hititas, né? Essas línguas anatólicas? As línguas anatólicas eram um ramo da família indo-europeia, ou como alguns linguistas têm proposto nas últimas décadas, na verdade, o hitita seria um irmão do proto-indo-europeu. Ele não seria descendente do proto-indo-europeu, mas tanto o proto-indo-europeu quanto as línguas anatólicas teriam descendido de um ancestral comum, que a gente pode chamar de proto-indo-hitita ou proto-indo-anatólico. Porque as línguas anatólicas têm características bastante únicas, que são tanto arcaicas, como se o ramo anatólico tivesse se destacado da família indo-europeia num período diferente, talvez anterior ao período que levou aos outros ramos da família indo-europeia. Então, a gente pode até dizer que esse proto-indo-hitita também era o proto-indo-europeu, só que era uma versão mais antiga do proto-indo-europeu. Porque o ramo anatólico ele tinha algumas características estranhas, como a falta do sistema de gêneros indo-europeu. A gente sabe que as línguas indo-europeias tinham 3 gêneros, masculino, feminino e neutro. As línguas anatólicas não têm esse sistema, eles têm um sistema meramente de oposição entre animado e inanimado. Ao mesmo tempo que são as línguas mais antigas da família indo-europeia que a gente conhece, porque tem a atestação do hitita, pelo menos, há mais de 3.500 anos. A gente tem uma literatura mais antiga do que do grego, do que do sânscrito, em hitita. Então a gente tem uma representação extremamente arcaica da família indo-europeia, que a gente esperaria teria características tão conservadoras quanto o grego e o sânscrito, mas não. Algumas coisas parecem estar ausentes, estranhamente ausentes da família anatólica. Bom, e essa questão eu vou tratar num futuro vídeo aqui sobre as línguas anatólicas e sobre as línguas indo-europeias.
Segundo a pesquisa arqueológica, que começou lá com Schliemann no século XIX e continua até hoje, houve uma série de assentamentos humanos, uma série de cidades na região de Troia, até que a última Troia, chamada de Troia 7, 7A, foi finalmente abandonada definitivamente por volta de 1200 a.C., o que bate justamente com a data que Eratóstenes dava no século II depois de Cristo, quando ele fez uma compilação da história grega, que ele teria dito que a Guerra de Troia, a destruição de Troia, teria ocorrido por volta do ano 1190, mais ou menos, a.C. E também bate com a historiografia moderna, que data o colapso da Era do Bronze, por volta de 1177 a.C. Um grande desabamento civilizacional que eu já mencionei aí no vídeo. Fica aí na questão, então, quem eram então esses troianos? Uma vez que a gente estabelece aqui as fontes gregas semi-mitológicas e a pesquisa arqueológica moderna, fica a questão, afinal de contas, quem eram os ílios, os troianos aí dessa região? Bom, em 95 foram descobertas inscrições em Luvita, uma daquelas línguas anatólicas, no sítio de Troia, nessa região de Troia, na escavação arqueológica de Troia. Finalmente foi descoberto, na década de 90 do século XX, foi descoberta finalmente alguma prova linguística. Não se tinha nada linguístico, não se tinha nenhuma inscrição descoberta na região até 95. Daí foi descoberto um documento, uma carta, se eu não me engano, depois descobriram um pouco mais de documentos, na região em Luvita, uma das línguas anatólicas indo-europeias. E, além disso, alguns nomes próprios, nomes de lugar que a gente encontra na Ilíada, parecem ser de origem luvita. O príncipe Paris, que também é chamado de Alexandre, tem também um nome em Luvita, tem um nome próprio em Luvita que é igual a parece ter a origem da palavra Paris, que é Paresites, né? Paresites era um nome próprio em Luvita, que ocorre em algumas inscrições do Império Hitita, e parece ser o equivalente luvita de Paris, que era o príncipe troiano. O famoso rei de Troia, que era Príamo, foi associado já quase com certeza ao termo luvita primua, ou pariamua, que significa extremamente corajoso, muito bravo, muito corajoso, muito valente. Baseada nessa evidência, a gente tem uma noção de que pelo menos o luvita era pelo menos uma das línguas faladas em Troia, né? Mas a Ilíada menciona que durante a Batalha de Troia, os exércitos que foram conclamados por Troia para defender a cidade contra os aqueus, eles tinham muita confusão linguística, tinha que ter tradutor para que os vários soldados e generais e todo tipo de pessoal militar, para que eles se entendessem, porque aquilo lá tinha línguas totalmente diferentes entre si. Então a Ilíada menciona um pouco. Embora no geral a gente sempre tenha os diálogos entre os gregos e os troianos passados meramente em grego, como vocês pudessem se entender perfeitamente, em algumas passagens da Ilíada a gente deixa entrever que o autor se preocupou ali, a tradição oral, se preocupou em preservar algumas das questões linguísticas, como o problema da tradução entre os vários povos que compunham o exército de Troia. Isso nos leva a crer que Troia, na verdade, era uma cidade multicultural, era uma cidade que, por ser um entreposto ali na boca do Dardanelo, na entrada do Mar Negro, né, ela era um entreposto comercial mais ou menos similar a Singapura hoje no mundo, uma cidade-estado que era composta de vários povos que estavam representados ali por ter muitos viajantes do mundo inteiro, comerciantes de toda aquela região. Então a gente podia esperar ali gregos, trácios, dácios, frígios, hititas, quem sabe assírios e fenícios, todo tipo de povo que vivia naquela região do Mediterrâneo Oriental, dos Balcãs, da região do Mar Negro, devia estar representado ali. E a gente também tem uma série de menções que, na verdade, os primeiros habitantes da região de Troia eram os trácios. Os trácios eram um povo indo-europeu também, que vivia na região do rio Danúbio ali, entre a Bulgária e a Romênia, ao norte da Grécia.
Os trácios teriam sido um povo que migrou ali para a região do Dardanela, ali é bem perto, né? Até hoje ali é do lado, né? E antes dos luvitas se estabelecerem por ali e dos gregos aparecerem, os trácios já estavam lá antes. Mas os trácios geralmente formavam a camada mais rural da população. Então a gente não tem uma conclusão exatamente, a gente não sabe exatamente a situação linguística de Troia, mas a mais provável resposta era que o luvita era a língua dominante, alguma forma de grego antigo já era altamente conhecida na região, já tinha uma penetração substancial, devia ter hitita, trácio, lídio, frígio, também falado pela mistura de povos e exércitos e comerciantes e guerreiros que viviam na região. Então Troia era uma cidade multilinguística, não era realmente uma cidade que estava associada a uma civilização, uma etnia específica. Uma outra curiosidade, que também tem a ver com a linguística da Guerra de Troia, é o famoso cavalo de Troia. E o cavalo de Troia é a famosa passagem no final da Ilíada, né, no final da Guerra de Troia, que os gregos finalmente conseguem destruir Troia porque eles dão um presente, fingindo que tinham desistido da guerra, né, fingindo que tinham perdido, eles dão um presente de vitória para os troianos, só que era um cavalo no qual estavam escondidos os soldados gregos, que conseguem então penetrar na cidade de Troia e abrir os portões da cidade e fazer com que os outros gregos consigam finalmente entrar e destruir Troia. Bom, em 2017 apareceu uma publicação de um pesquisador europeu que, na verdade, levanta a possibilidade, com bastante solidez, eu acho, uma pesquisa bastante interessante, que, na verdade, o cavalo de Troia não era um cavalo, e sim era um navio. A palavra cavalo, em grego, como a gente sabe, em grego antigo, o cavalo era chamado de hippos. Mas hippos também era o nome que os gregos davam para um tipo de navio de batalha, que era de fabricação fenícia, e que era muito usado na Grécia antiga, arcaica, antes do período de Homero. Quando Homero passou essa lenda para a forma escrita, o nome Hippos, que era de origem fenícia, tinha a ver com o rei da Fenícia, que era associado a esse tipo de construção de navios de guerra, esse nome, Hippos, tinha caído já em esquecimento, só que ele estava provavelmente ainda preservado na tradição da Guerra de Troia. Então os gregos posteriores não sabiam mais que Hippos se referia a um tipo de navio de guerra. E também então associaram a palavra hippos que é o cavalo também, é uma palavra quase igual, uma palavra idêntica, que também que se refere ao cavalo em grego antigo. Então, o que na verdade aconteceu foi que provavelmente a história original de Troia falava dos gregos ou aqueus dando para os troianos, para os anatóricos, um navio de guerra de presente. Um presente de guerra deram um navio, sendo que navio, claro, naquela época devia ser uma caravelinha de 15 metros de comprimento. Né? Vamos colocar na perspectiva, né? Não é nenhuma monstruosidade. Que para fingir que eles perderam a guerra, eles teriam dado um navio de guerra, o que faz muito mais sentido. Porque você esconder um exército dentro de um cavalo é uma coisa meio estúpida, né? O cavalo é uma das piores formas possíveis para você esconder qualquer coisa. O cavalo tem 4 pernas fininhas. Como é que você coloca um monte de soldado, né, numa estátua que tem 4 pernas finas, onde o corpo fica elevado pelas 4 pernas finas, vai cair tudo, fica muito pesado se você encher de gente na barriga do cavalo. Todo mundo vai cair, né? Uma forma meio nada a ver, né? Não tem como você encher muito bem um cavalo de gente, mas se você colocar esses soldados, essa quantidade de soldados razoável dentro de um barco de guerra, nem que seja escondido dentro de uma prancha embaixo do porão, né? Fica muito mais fácil, né? Porque o navio em si é feito para guardar coisas, tem uma forma já adaptada, né? De bojo, uma forma de container mesmo, de recipiente, de o que já cabe muita coisa e muita gente. Então é muito mais fácil você esconder um pequeno exército num navio, uma quantidade de soldados no navio, do que nas perninhas magrinhas de um cavalo. Então é isso que aconteceu, eles esconderam o exército em um hippos, um navio de guerra antigo,
mas eventualmente o termo hipo se perdeu, os gregos se confundiram, houve um erro de tradução, e eles confundiram o hippos, que era o navio de guerra, com o hipo de cavalo, e acharam, com o tempo, eventualmente os gregos que transmitiram essas palavras sem saber o que significavam, eventualmente confundiram, né? E passaram a achar que os gregos tinham dado uma estátua de um cavalo, e não um navio de guerra para os troianos. Bom, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, né, que tenha sido bem informativo. Não se esqueçam de considerar uma contribuição para o canal através do Apoia-se, ou do PayPal, ou de algum outro método listado aí embaixo. Deixe seus comentários, né, deixe seus likes, se inscrevam no canal, deem uma olhada nas nossas playlists. As nossas playlists aqui no canal já estão contendo todos os vídeos do canal por temas. Você acha a língua que você quiser, né, pelo grupo que ela pertence, pela região do mundo facilmente. E a gente se vê no próximo vídeo.